Ele já explicou aí a movimentação, né? Já. Aí, como você é alto, aí é bem seu limite de vir pra frente. Aqui essa também, linha, essa linha, isso. Tá. Porque senão... Entendi, corta a minha cabeça. Senão corta, isso. Aí, foi. Perfeito. Então vamos lá, meus queridos, boa tarde. Me chamo Tarley Passos Maciel, sou professor também de matemática, né? Vocês tiveram ali agora um conhecimento prévio de geometria. A minha proposta de trabalhar hoje com vocês, no sábado, semana que vem já é a dia 1 da prova, não é? Então está muito em cima da hora. Eu acredito que o que vocês estudaram ou venham estudando, vocês já estão fazendo isso aí há muito tempo. E se não estão, ainda dá tempo com algumas dicas que eu vou passar aqui para vocês. Tá bom? Então, eu queria comentar inicialmente alguns lembretes importantes para vocês. Eu acho que vai parecer repetitivo, mas eu não posso deixar de comentar isso para não passar batido. Pode ser? Então vamos lá. As questões de matemática e suas tecnologias, elas começam nas questões 136 até 180, no dia 2 da prova. Ela será feita no dia 16 de novembro, às 12 horas, então cuidado para não chegar atrasado. E a gente vê muito meme disso na internet, de galera correndo para tentar chegar e de repente o que acontece? A pessoa não entra por um motivo de chegar atrasado. Não esqueça a caneta esferográfica de material transparente azul e preto ou preta. Eu aconselho vocês a usarem inclusive a azul, tá bom? Você tem 5 horas, são 300 minutos para desenvolver 90 questões neste dia. Eu fiz ali mais ou menos, uma média de 3 minutos e 20 segundos para cada questão, gente. 3 minutos e 20 questões. Eu trouxe a prova de 2024 para a gente analisar algumas coisas. Vocês vão ver que se você perder muito tempo em uma questão, isso te prejudica em outra questão. Então você tem que ter um limite, em média, de 3 minutos e 20 segundos por questão. Professor, eu vou começar a cronometrar isso? Não! Você vai ter que treinar, é um treinamento que vai fazer você ter essa percepção temporal de tempo para você não se perder no seu tempo, tá bom? O Valdson não está ali, sumiu. A sua administração ela vai ser essencial. Eu vou sumir um pouquinho aqui, a minha voz vai aparecer aí. Eu até queria, se possível, vou trazer isso aqui, que aí fica mais fácil. Tomara que não desligue. Valeu, meu brother. A maioria das questões, elas são compostas. Eu não sei se vocês já viram essa técnica aqui. Eu estou ensinando técnica. Durante muito tempo, eu fui professor de cursinho, então eu ensinava macete. Você tem que ter habilidade e velocidade na realização de uma prova, seja do Enem, seja numa prova de concurso. Então, por exemplo, toda prova do Enem, as questões, ela vai vir com o texto, o enunciado e as alternativas. E aí vem uma coisa curiosa, a leitura do enunciado. E o texto, professor? Às vezes você nem precisa ler o texto e perder tempo lendo o texto. Isso te ajuda. Então vá para o enunciado. Depois, você faz a leitura do texto se você achar necessário. E finalmente você vai para a análise das alternativas. Então eu fiz o teste com a prova de 2024, muitas questões eu saí pulando o texto, fui direto para o enunciado e consegui resolver a questão. Ah, mas você é professor. Não! Algumas questões isso vai funcionar e não é à toa que essa dica aí não foi eu que inventei, não. Isso aí eu achei em sites que eu acompanho, pessoas que acompanho, que faz todo um treinamento para prepará-los para esse dia da prova do Enem. Para irem bem, lembrando que a administração do seu tempo é essencial. Observação, durante a leitura você tem que grifar. Eu vi o professor aqui comentando, risca. Gente, isso é essencial. Você tem que grifar as partes importantes e fazer um retângulo destacando aquilo que é essencial.
Então faz um grife e um retângulo para perceber o que é importante e o que é necessariamente essencial. Então isso te ajuda. O que mais? Dicas essenciais. Então vamos lá, eu coloquei aqui um enunciado rapidinho. Controlar o tempo, você ganha tempo. Rapidez e eficiência, com cautela, para você não pecar naquela questão de quem faz rápido demais se mela. Não. Então você vai ter que ter um cuidado, mas também não pode ser lento demais. Pule questões. Você tem que fazer uma análise, gente. Por exemplo, eu na prova de 2024 eu vi uma questão lá que envolvia os números 2016, 2017, 2026. E era uma matriz. Demandaria um tempo maior para eu resolver essa questão. O que eu ia fazer? Pular ela. Tinha uma outra questão lá que era uma questão de análise de um corpo de rotação para saber o que ele vai gerar, que sólido geométrico ele iria gerar. A gente vai ver depois. Era uma questão que eu não tenho que fazer cálculo. Ele deu um trapézio com um eixo girando esse trapézio. Que figura gerou? Pronto, que cálculo que eu fiz? Então vocês têm que ter essa audácia, essa esperteza de, você leu a questão, ela é complicada, você acha que vai fazer um cálculo demais, imenso com ela? Pula ela e vai para a próxima. Procure as mais rápidas e mais fáceis. Trabalhe com unidades de medida. Isso aí o professor também aqui comentou. Cuidado, às vezes na questão, lá tem 5 alternativas. Você fez a conta e achou a resposta em litros. Aí você olha nas alternativas com pressa e percebe que não tem a sua resposta. Mas se você olhar atento, ela está lá, só que está em mililitros. Então, gente, cuidado com a unidade de medida. A unidade de medida é essencial na matemática, na física, na química, na biologia e em alguns tópicos aí. Não se desespere, vocês podem usar a lógica. Muitas questões não exigem fórmulas, então o Enem, gente, é uma prova um pouco diferenciada. Ela não é uma prova que quer que você decore. Eu estava fazendo a de 2024, eu estava vendo lá, até para calcular a densidade. Na própria questão ele fala, para determinar a densidade, pega a massa e divida pelo volume. Eu não precisava decorar a fórmula, entendeu? Menos uma fórmula, porque na própria questão já estava dando. Então, aproveite isso nas próprias questões. Temas essenciais da matemática. E agora vem um importante, eu vou entrar aqui na minha área. Gente, o que vocês têm que perceber hoje? A prova é daqui 2 semanas, a prova de matemática. Daqui 2 semanas. Até lá dá para você ver muita coisa. Muita coisa. Porque eu resolvi a prova de 2024 ontem à noite, quando eu cheguei do trabalho. Para eu chegar hoje aqui e falar com mais credibilidade com vocês, algumas dicas que eu percebi, algumas observações que eu levantei fazendo a prova de 2024. Aí vem o aluno e fala de novo, mas você é professor. Sim, gente, mas se eu conseguir fazer em alguns minutos, vocês conseguem fazer em 5 horas, não é possível. Lembrando que não é só as questões de matemática, são todas as questões. É porque eu sou muito veloz. O pessoal tá ali, como que ele fez essa prova em minutos? É porque é velocidade, né? Como eu falei, gente, muitas questões vocês vão usar a lógica. Então tem questão lá que você não tem que ficar fazendo muito cálculo, você vira e fala, pô, mas isso aqui tá muito óbvio. E aí você vai, confia. Operações básicas com número. Gente, eu estava fazendo a prova, eu vi questões lá que trabalhava muita multiplicação, muita divisão. Sabe o que é o interessante do Enem? É a interpretação. Então, se você não lê bem, desculpe, você vai mal no Enem. Você tem que fazer uma leitura boa e com entendimento. Então, você não pode só ler, destacar os números, resolver, e às vezes a questão ela está pedindo a subtração ou a diferença de 2 valores, que muita gente erra isso. Eu vi algumas questões que levavam ao erro, né? Como diz o colega que estava aqui antes de mim, os distratores, eles vão aparecer lá para te induzir ao erro. Eles vão existir lá, os distratores. Então você tem que perceber. A questão, às vezes, ela não quer o volume, ela quer a diferença dos volumes dados na questão. Então, além de fazer o cálculo do volume, você tem que fazer uma diferença no finalzinho, que é uma subtração simples. Então, cuidado com esses detalhes na prova. Frações e decimais. Valdson, eu coloquei em tabela, pula para o outro lado lá.
gira e sobe lá para cima. Se você quiser minimizar para você ver como é que ela... Isso. Frações. Gente, eu sou professor na faculdade, trabalho com a turma de pedagogia e eu me deparo com uma dificuldade imensa com os alunos e até professores em trabalhar, sabe com o quê? Frações. Então, se você sabe equação, função exponencial, função logarítmica e peca em frações, você está com déficit, você vai ter que pegar e focar em frações. Então, vai revisar aí soma de frações, produto de frações, divisão de frações, vai revisar. Não deixe de revisar e não confie, tá bom? Cuidado, tem gente que pega só aqueles conteúdos muito do terceiro ano, sabe? Por exemplo, eu fiz a prova de 2024, eu não vi uma questão de números complexos, não vi. Pode cair? Pode, gente. Mas na prova do Enem de 2024, não caiu uma questão sequer de números complexos. Função trigonométrica, também não vi nenhuma questão. Então, gente, tem coisas que vocês podem descartar e largar de mão. Para que estudar números complexos? Não que não estude, né? Vocês podem estudar, mas não há necessidade. Se você pegar as provas anteriores e ver que às vezes foi uma só questão, um item só, na verdade, não é nenhuma questão, um item. Gente, potenciação e radiciação. Eu contei 5 questões do Enem de 2024 que abordou essa questão de radiciação e potenciação. Aquela paradinha de produto de bases iguais, a gente conserva a base e faz o que com os expoentes? Soma. Gente, aquelas propriedades ali, e tipo, raiz quadrada não, raiz vigésima de um número. Tem gente que fala, pô, raiz vigésima, como é que eu vou calcular isso? E aí, lembrar esses macetes sobre radiciação e potenciação vai te ajudar demais. Razão e proporção. Eu vi o professor comentando também. Muita gente gosta de desenvolver usando regra de 3. E às vezes a pessoa no embalo nem faz análise se é diretamente ou se é inversamente. É um erro que às vezes leva a pessoa a errar a questão. Ela pensa que é só multiplicar cruzado, o famoso cruz credo. Não! Faça a análise. Você tem que perceber se a regra de 3 usada, se ela vai ser direta ou inversamente proporcional. Se tiver alguém aqui ouvindo o que eu estou dizendo e não sabe o que eu estou falando, você vai depois chegar e entra, sabe aonde? No YouTube, gente. O YouTube é a maior plataforma de ensino que tem hoje na internet. Você entra no YouTube e digita razão e proporção. Vai ter 1 milhão de professor te ensinando. Começa a assistir esses vídeos. Uma coisa da matemática curiosa, a matemática ela é tão primitiva, tão arcaica, a mesma matemática que vocês estão estudando, foi a que Lavoisier, foi a que Newton, a que Einstein estudou. Qual a diferença? Que a galera ainda não aprendeu. Não aprendeu, porque matemática é a disciplina mais difícil. Então o que você vai fazer? Procure a base, galera, procure a base. Tem gente, como eu falei, tem gente que foca nas equações quadráticas e tem dificuldade em resolver uma simples radiciação. E aí peca. Então, cuidado com isso. Porcentagem. Muitas questões relacionadas com porcentagem. E porcentagem é fração, gente. Então, dá para você, quando estuda fração, pular para porcentagem, você vai ver que vai ficar muito mais fácil. Outra coisa também que eu vi na prova de 2024, não caiu uma questão de matemática financeira, juros simples ou juros compostos. Nada. Da prova de 2024, nada de juros simples nem juros compostos. Teve uma questão lá sobre operação monetária, a questão de lucro, que alguém queria vender alguma coisa e queria obter um lucro, sabe? Aí tinha lá, ele tem um custo de produção, vende por um tal produto para obter o lucro. Isso era o máximo que eu vi de matemática financeira na prova de 2024. Como diz o professor, e eu estou repetindo isso 1 milhão de vezes. Gente, a prova do Enem é simples. Ela é mais o quê? Interpretação e saber matemática praticamente básica. De verdade. Expressão algébrica,
monômios e polinômios, vai te ajudar a solucionar as equações. O que mais? Geometria plana, que foi o que o professor abordou aqui, depois, hoje que eu vi, que ele ficou com a parte de geometria. O bom da geometria plana, quando você entende a plana, você compreende a espacial, então é uma conexão. Outra coisa curiosa, em toda a prova de 2024, eu não vi uma questão de geometria analítica. Então a galera aí que terminou o terceiro ano, que viu aquela enxurrada de equação reduzida, equação da reta, equação da parábola, apesar que tem, o máximo que eu vi foi assim, ó, ponto de máximo e ponto de mínimo usando uma parábola. Então você precisa só saber da equação quadrática. Aquelas coisas que a gente vê, equação da hipérbole, cara, não vi uma questão em 2024 na prova do Enem sobre geometria analítica. Então eu estou mostrando aqui para vocês o que é necessário para vocês estudarem. Continuando. Leitura e interpretação de gráficos. Um monte de questões. Eu não contei agora, mas se eu não estou me equivocando aqui, eu vi 3 questões que eu me recordo agora, que era só de análise de gráficos, que mostrava assim, ó, 2025, 2026 e parava para fazer uma comparação. A gente vai depois ver essas questões. São questões que não exigem cálculo, e se exigem, são cálculos simples sobre diferença, soma, coisa básica. Para baixo, agora eu acho que acabou aí, né? E aí vem, gente, essa prova que eu trouxe aqui para vocês, eu até iria, né, usar o quadro, mas como eu sentei ali, e acredito que vocês que estão aí longe, né, aquela galera ali do fundo, aquele casal lá do fundo lá, por exemplo, aquela galera lá, eu duvido que eles estão enxergando alguma coisa aqui. Eu não estava enxergando, só que eu sou velho, né, tenho um problema de vista, eu não enxerguei, então eu larguei o quadro. Então, gente, o que você vai fazer? Eu vim com essa blusa aqui, até para fazer propaganda. Eu sou professor da Escola Tempo Integral, no Centrão, em Planaltina. E eu trabalhei um projeto de inteligência artificial na educação. Eu peguei uma galera do primeiro e segundo ano e montamos todo um mapa mental para upar só usando inteligência artificial. ChatGPT, Gemini. Tem uma inteligência, anota esse nome aí. Tem uma inteligência artificial, que você vai baixá-la, um aplicativo chamado Cici. C-I-C-I. Alguém conhece? Levanta a mão. Cici. Ninguém? Ainda bem. Baixa esse aplicativo. Chama Cici. É uma assistente virtual. O que você vai fazer? Depois que baixar-lhe, ela é totalmente gratuita. Você vai pegar a questão do Enem. Você pode olhar no seu celular, pode pegar a folha impressa, pode ser aquela questão que o seu professor, alguém aqui ainda está estudando, vai formar ainda, né? Então, quem é do terceiro ano aí que está estudando, então vocês ainda vão fazer a prova se não já fez do terceiro, vão fazer do quarto bimestre. Adivinha? A Cici, ela resolve, não é só questões de matemática, não. Se você tirar uma foto da questão, ela resolve com explicação, tudo detalhado para vocês. Então a Cici é uma assistente virtual que te auxiliará. Diferença do ChatGPT. Eu peguei 20 questões para fazer teste com o ChatGPT. Nos testes que eu fiz, ele apresentou alguns equívocos. A Cici não apresentou equívoco. Ela estava mais preparada. Então eu acho que quem montou a Cici, especificamente para o Enem, montou ela bem estruturada. Então, use esse aplicativo. O que você vai fazer? Tirar uma foto da questão e pedir para ela resolver. Outra coisa, você pode tirar foto de um texto e pedir para ela fazer um resumo. Depois entra na ferramenta Cici e vocês vão ver que ela tem uma infinidade de possibilidades para você explorar e aprender. Porque, galera, não dá para confiar só nos professores. Se vocês acham que vão vir nesse aulão aqui hoje e vão estar expert, não, vocês vão estar um pouquinho melhor, porque tudo depende de vocês. É vocês que vão se
se dedicar exclusivamente ao seu aprendizado. Não é um professor, não é a inteligência artificial, é você. Sobre inteligência artificial, como eu falei, né, eu trabalho com isso com os alunos, então explorem essas ferramentas para te auxiliar, tá bom? Eu trouxe aqui algumas questões, e não só as questões, mas se vocês entrarem no Google, eu vou só ali rapidinho mudar o meu esquema, depois eu ia disponibilizar, mas como eu sou averso a imprimir papel, né, para poder entregar para vocês, vocês vão estudar, depois jogar fora, enfim, não vou debater isso aqui, mas eu sou averso. Hoje na era digital, eu mando tudo virtual, eu não tenho mais nada físico. Quer meu material? Manda mensagem para mim, eu te mando no WhatsApp. Se eu não der atenção na hora, né, depois eu passo meu telefone. Se eu não der atenção na hora, aguarde que em algum momento eu vou dar atenção para vocês, tá bom? Eu sou um professor que eu gosto dessa interação, mas eu não vou ficar imprimindo folha, porque imagina, são muitas folhas, mas eu tenho muito material. Se alguém tiver interesse, eu tenho provas do Enem por conteúdo, que eu já organizei e achei na internet, gente que organizou também, comprei o material só para disponibilizar para os meus alunos de forma gratuita. Então eu tenho muito material com as resoluções. Alguém aqui já ouviu falar da plataforma? Eu não quero fazer propaganda, mas existe o Objetivo. Vocês já viram o Objetivo? Eles resolvem toda vez a prova do Enem com as resoluções comentadas. Claro que às vezes tem algum equívoco, tipo o professor confunde 20 mil com 10 mil, confunde não, eu acho que é até um processo de digitação. Entra no Objetivo e baixe as provas resolvidas. Por quê? A forma que você vai estudar vai ser dessa forma. Como? Você vai pegar as questões, comece com a prova de 2024 e começa a resolver as questões, com o gabarito do lado. E aí você vai tentar resolver. Professor, não sei nem como começa, olha o gabarito. Tenta entender, e aí tenta resolver detalhando, colocando observações. Quando você terminar, você vai estar bem mais preparado. Eu sou professor de física também. Na parte da física tem muita teoria. Qual a melhor forma de aprender qualquer conteúdo? Ensinando. Então, se você tem um namorado, uma namorada, um gatinho, um irmão mais novo, ou pegue então um espelho, coloque no seu quarto ou na mesinha de estudo, você vai olhar para o seu olho no espelho, ou coloque o seu namorado ou namorada lá para ficar de olho em você, e você vai ler um conceito de física, geografia, algum fato histórico, e tenta explicar para a pessoa. Essa é a melhor forma de aprender, gente. Isso já foi comprovado. Eu esqueci o nome do cara que estudou isso, mas, gente, quer aprender? Ensina. Então, quando você estuda uma coisa e conta essa coisa, explica, tenta explicar isso para alguém, esse é o melhor, o mais poderoso, a forma, né, a mais poderosa forma de aprendizagem é você ensinar. Tudo bem? Vamos para as questões? Como eu falei, eu iria usar o quadro, mas como minha letra também não é tão grande, eu acredito que a galera que está no fundão aí, já que vocês nos sentaram nos espaços vazios daqui, vocês poderiam acompanhar, e aí eu vou mostrar lá no material. Posso aí, Valdson? Eu queria que, por gentileza, quem tiver aí um papel, só anota para mim os números das questões. Eu selecionei, porque como eu falei, 1 hora não dá para a gente fazer toda essa prova de matemática, né? Então eu selecionei algumas questões que eu quero que vocês percebam, porque eu vou mostrar a resolução no quadro, que ali eu até iria fazer, mas a galera não vai enxergar. 136, anota aí para mim, por gentileza. Cadê aqui para eu minimizar? Sumiu aí. Cadê? Ah, agora vai. (136, 139), anota aí para mim essas questões, por gentileza. 138, 142, 144,
149, 151. Vamos parar até aí que eu acho que não vai dar pra gente fazer mais. Outra coisa curiosa. Fala, meu brother. Irmão, essa aqui tem umas... Isso. Não, essa é a dola. Mano, eu tô tacando Cici, eu não tô achando jeito. Não, achou a Cici? Na Play Store? É iPhone? É iPhone? Quanto ao iPhone, eu acho que vocês vão ter um probleminha. Enfim, quanto ao iPhone, eu acho que vocês vão ter um probleminha. Mas a galera do Android aí, conseguiu achar a Cici? Mas, por incrível que pareça, o desenho é o mesmo. Vai que é a mesma plataforma, só mudou. Eu acredito que o iOS talvez seja nome Dola, tá bom? Mas aí eu não pesquisei. O meu é Android, então eu acabei usando a Cici. Alguém aí baixou a Cici? Conseguiu? Do iPhone, alguém conseguiu Cici ou achou por outro nome? Achou a Cici? Dola? Então é isso. No iOS, provavelmente deve ser a Dola, porque a foto da Dola é a mesma fotinha da Cici. Hã? A Perplex. Ela usa a Perplex como referência. Sim, é igual a ChatGPT, Gemini. Deixa eu ver aqui agora. Pera aí. Eita. Cadê meu material aqui? Ai, meu Deus. Aqui. Olha aí, galerinha. Opa. Por que não tá? Aqui. Galerinha, vocês estão vendo ali? Pela reflexão não está dando para ver, mas volto a repetir. Esse material está amplamente divulgado na internet. A Objetivo resolve e divulga na internet. Tudo bem? Então eu estou fazendo a referência aqui, porque não é um material meu, é do Objetivo, onde ele resolveu a prova de 2024. Alguém fez a prova de 2024 como treineiro? O que vocês acharam? Mais ou menos? Vamos torcer que a de 2025 esteja nesse naipe aí, nesse padrão. Porque essa prova, eu já fiz provas anteriores, e o Enem, ele sofre uma mudança de questão de interpretação. As provas, elas vêm facilitando para vocês. E mudou também a banca, acredito. Então, acredito que a roupagem dela tem uma análise mais bacana. Então, vamos lá, galerinha. Ah, outra coisa, perdão. Sobre o meu telefone, eu peço o seguinte. O material que eu mandei para vocês, eu discriminei na questão, em cada questão da prova de 2024, o conteúdo que você deve estudar. Se alguém quiser, depois, me manda um oi que eu mando para você. Tudo bem? Pode ser? Deixa eu só mostrar aqui para vocês. Olha aí, ó, mais ou menos, eu fiz aquilo ali, ó. A questão 139. A questão 139, se você olhar de azul, eu coloquei ali, ó, o que você precisa estudar? Análise combinatória, fatorial, você tem que ter uma noção, fatorial, princípio fundamental da contagem, que é o princípio multiplicativo, permutação, arranjo e combinação. Vocês vão ter que memorizar aquelas fórmulas, porque provavelmente eles não vão dar, e se der, melhor ainda para vocês. Lembrando que o foco do Enem aqui não é que você decore fórmulas. Eu acredito que as fórmulas mais complicadas que exigiu aqui foi o volume de um cilindro, volume de um cone, foi a coisa que eu acho que foi mais complexa. E detalhe, vocês já ouviram falar em modelagem algébrica? Vocês sabem o que é isso? Modelagem algébrica? Todo mundo, quando estuda função, lembra daquele velho exercício que o professor sempre começa? Onde ele fala bem assim, ó. Ricardo vai pegar um táxi. Ele paga... Como é que é o nome?
Não, é o valor fixo, a taxa fixa de R$15, mas aí ele cobra R$2 por quilômetro. A bandeirada. Então, no taxímetro, a gente vê muitas essas questões assim, principalmente questões de livros antigos. Vocês vão ver bem assim, ó. Ricardo pega um táxi, onde a bandeirada é R$15, a bandeirada é o valor fixo, e aí R$2 por quilômetro. Ele te deu a estrutura algébrica, a famosa equação? Não. Mas aí você vai colocar bem assim, ó, que o valor da corrida vai ser 15 mais 2 vezes x, ou 2 vezes d, onde d é a distância. Essa estrutura que é gerada a partir de ler um texto, a isso nós chamamos de modelagem algébrica. Então, gente, muitas questões aqui se baseiam em modelagem. O que é isso? É aquela questão que você vai ler o texto, o enunciado. Você vai ler o enunciado e o enunciado está querendo que você saiba apenas a estrutura. Qual é a equação que traduz o que está no enunciado? Eu vi uma questão no Enem que pedia só isso. Ou seja, você não precisa saber matemática. Você tem que saber fazer o quê, gente? Ler e interpretar. Tudo bem? E aí vocês que são jovens ainda, eu aconselho, leiam bastante. Procurem livros. Ah, professor, mas eu não gosto de ler. Então procure livros de temas que vocês gostam. Igual eu sou fissurado em astronomia. Leio muito livros de astronomia. E agora eu descobri, como eu estou velho já, né, não tenho tempo de ler, eu descobri que eu posso ouvir no Spotify. Olha eu fazendo propaganda de novo e não ganho nada por isso. Gente, no Spotify você encontra livros. Ah, vou fazer uma prova do PAS ainda, galera do terceiro ano aí, vou fazer o PAS terceira fase. Já teve? Não, vai ter ainda. Dezembro, né? A prova do PAS, terceira fase. Tem uns livros para ler, não tem? Adivinha? No Spotify vocês podem encontrar os livros para vocês ouvirem. Sabe por quê? Porque os deficientes auditivos, os deficientes visuais, eles agora têm acesso aos audiobooks. Assim como também os deficientes auditivos têm acesso ao... não é o Braille? Não. Enfim, eu confundi aqui, mas tem os audiobooks no Spotify, onde você consegue ouvir livros, resumos dos livros, para você não chegar tão cru na hora de fazer a prova do PAS. O foco aqui é Enem, mas não vale a pena, não percam em comentar, né? Então, galera, tá tudo discriminado e vamos voltar para a nossa questão. Vamos lá. Estou indo muito rápido? Eu falo rápido. Olha essa questãozinha aí, gente. Eu queria desenvolver essa questão ali no quadro, né? Mas como eu falei que aqui é amplamente imenso, vamos lá. Tá vendo isso aí no início? O que é isso? Texto. Pula o texto. Vamos para o enunciado. Quantidade de mochilas. Eu tenho 30 mochilas. Custo total, 1.050. 50 mochilas, 1.650, 100 mochilas, 3.150. Vamos agora para a questão, vamos para o enunciado. Depois a gente volta no texto, se for necessário. Vai mais aí. Olha lá, ó. O custo total em real para a produção de 80 mochilas será de quanto? Então ali eu tenho um modelo. Alguém sabe como eu posso começar a resolver isso? Não! Não dá para usar ali regra de 3. Você vai usar sistema linear. Então, tá ouvindo? Você vai usar o sistema linear. Infelizmente, com o material do objetivo ali, pode subir mais. Olha só, ele está explicando ali, ó. O custo total das mochilas é uma função afim. Só que então até então eu não sei disso. Eu não sei. Eu só sei que para 30 mochilas eu tenho um custo de 1.050. Anota isso. Conceito de função. Para quem não sabe o que é função, e muita gente tem dificuldade em entender função,
Normalmente uma estrutura algébrica, preste atenção, ela tem um valor que tem uma certa dependência de outro valor. E a isso na matemática nós chamamos de função. Então, quando um valor depende de outro, normalmente o custo depende da quantidade de material produzido, o valor o valor da corrida do táxi depende da distância percorrida, né? O valor de uma aula dada depende da hora aula trabalhada, e assim vai, entendeu? Então, por exemplo, essa dependência em que um valor implica na mudança de outro, a isso nós chamamos de função. E algumas funções, elas podem ser modeladas para a gente prever o que vai acontecer no futuro. Então, a galera que estuda estatística, que se aprofunda na matemática, que quer fazer um investimento, ele faz isso. Ele analisa como anda o meio, o âmbito social e econômico do país e até do mundo. Ele vai fazer um investimento, vai fazer uma análise de gráfico do que está acontecendo, e ele usa a matemática para prever valores futuros, para ver o que vai acontecer. Então, gente, isso é amplamente usado e é recorrente você estudar isso para que você compreenda, nesse sentido aí, da importância de onde a matemática pode ser aplicada. Voltando aqui para a questão, eram duas situações. Tinha a mochila com 30, 50 e 100, mas ela pediu com a quantidade de 80. Mas aí, voltando lá na questão, ó, um sistema linear, quer dizer o seguinte, ó, o que nós sabemos? Nós sabemos que eu tenho um valor fixo que eu chamei de B, e tenho um valor que depende da quantidade produzida. Então, esse valor, que é um valor que vai ser uma constante para cada equação, né, ela pode sofrer um valor, ela pode sofrer uma alteração que depende da quantidade. Então, se eu produzo 50, né, ou 30, ela vai alterar o valor do meu custo. Então, nós temos ali o seguinte, um sistema linear, todo mundo lembra sistema linear de função afim? Eu vou andar um pouquinho mais rápido ali, só para mostrar para vocês. Resolvendo aquela equaçãozinha ali, ó, nós vamos descobrir o valor de A e B. E aí eu tenho a minha modelagem. Qual seria a minha modelagem? Depois que eu descobri o valor de A e B da minha função, olha lá, eu posso prever o que vai acontecer com as 80 mochilas. Então eu jogo ela com 100, só para me garantir que eu fiz o cálculo certo. Olha lá, eu joguei com 100. 30 vezes 100 mais 150. Professor, que valores são esses? São os valores que eu encontrei, tá bom? São os valores que eu encontrei ali. E aí deu 3.150, que era o custo de produção da quantidade de 100 mochilas. Então agora, como na questão pediu o custo para 80 mochilas, aí eu vou lá e coloco, ó, custo para 80 vai ser o quê? 30 vezes 80 mais 150, que é aquele valor fixo. E aí eu mato a questão. Então aqui eu usei o quê? Sistema linear, tá bom? Galerinha, alguns minutos restantes aqui, eu não vou ficar adentrando muito, até mesmo porque não faz sentido, mas eu quero é disponibilizar esse material para vocês, de forma que vocês possam, quem não tem esse material ainda, que vocês possam usar. É toda a resolução. Como a prova é daqui 2 semanas, eu aconselho vocês a estudar só a prova de 2024 e, se conseguirem, a de 2023. Pegue essas 2 provas e resolva. Como eu estou puxando para o lado da matemática e vocês vão fazer ainda todas as questões, talvez apenas as provas de 2024, quer dizer, as provas não, a prova de 2024 seja importante para vocês fazerem aí, porque aí você organiza, né? Como o Enem ainda tem 2 fases, essa primeira semana você pega do dia 1, estuda a prova de 2024, usando a inteligência artificial Cici, ou se quiser pode usar a Perplex, o Gemini também está muito bom agora, dá para você
explorar ele. E se você pesquisar e começar a seguir pessoas no Instagram, você vai aprender macetes. Então olha para cá, nessa era digital, estava até conversando com o Valdson aqui, eu estou enfrentando um problema que eu estou me deparando com alunos que não estão sentindo a necessidade de saber esse monte de conteúdo para ele se sobressair na vida. Tem cara que já está montando uma barbearia, já está ganhando muito dinheiro com isso, ainda mais que estão gourmetizando, né, essa venda de produtos. Né? Por exemplo, um algodão doce custa R$5. Eu fui na feira da uva em Planaltina DF, o cara fez ele todo bonito em forma de coração, com um monte de cores, subiu para R$25. Então o que eu quero dizer para vocês? Vamos aprender a sabotar Instagram. O TikTok, se alguém ainda segue, eu fiz uma questão minha peculiar, eu saí dessas redes sociais, só estou com o Instagram. E eu estou sabotando o Instagram no seu algoritmo de me mandar coisa inútil. O que você vai fazer? Gente, faz um limpa. Para de seguir coisa inútil no seu Instagram e começa a procurar dicas sobre astronomia, ciência e sobre matemática. Existem professores no Instagram que em 1 minuto, 2 minutos dão dicas. Sabe o que você precisa fazer para sabotar? Só assista esses vídeos. Você só vai parar, em vez de ver aquela dancinha inútil, você vai observar agora um professor de física ensinando um macete sobre razão e proporção. E aí você vai parar, vai ficar o tempo todo no vídeo, o Instagram vai entender que aquilo foi de seu interesse e vai começar a fazer o quê? Te jogar uma enxurrada de coisa análoga a isso. E aí você vai estar, aos poucos, sabotando o seu Instagram para que ele te forneça coisa útil. Então começa a procurar também gente útil. Sabe, aquele Serjão do Foguete, o cara dá uma aula sobre física, sobre geografia, né, porque ele é geofísico. Procure procurar, tem um outro cara também, Domingos, já ouviram falar do Domingos? Que é um rapazinho do norte, acho que do Pará, que ele é um cara que ele nem é professor, é um rapazinho que estava acompanhando o Serjão dos Foguetes num evento aí em Brasília também. Esse Domingos, ele mostra um monte de coisa relacionada à ciência. Você assiste uma aula dele, você aprende biologia, física, ciência e matemática. Começa a seguir esses caras. E aí você vai receber outras pessoas, e aí em algum momento você vai aprendendo, vai usando a inteligência artificial de forma, vai usando as redes sociais de forma útil para você, não apenas como lazer. E queira ou não, aprender sempre também é um lazer, você vai aprender coisas curiosas, entendeu? Vale a pena sabotar o Instagram. E é nessas sabotagens que eu descobri professores que vendem material. Aí eu vi um professor que apareceu bem assim lá, prova do Enem por assunto. Comprei, sabe por quanto? R$19,90. O professor organizou as provas de 2012 até 2022. Ele organizou todas as provas por conteúdo. Então lá começa assim, ó, razão e proporção. Aí vem um monte de questões para você treinar esse tópico, razão e proporção. Eu comprei esse material por R$19,90. Fiz o Pix, ele me manda no Instagram ou no WhatsApp. E lá no WhatsApp mesmo eu consigo baixar no Drive ou naquele sistema do Wi-Fi, né, que eles vendem esses materiais. Você se cadastra também, é de forma grátis. E aí você entra na plataforma e tem acesso a esse tipo de material. E aí você pode achar resumos, entendeu? Materiais para estudar. Vale a pena pegar isso também. Tá bom, galera? Pessoas, qual é a dificuldade agora? Outra dificuldade que vocês vão ter. Galera, vocês precisam, porque vocês já estão agora digamos que, na beira da chegada, né? A prova já é semana que vem e de matemática na outra. Vocês têm 2 semanas. Não se estressem se sobrecarregando demais. Não se estressem. Comece a controlar. Só que, se você não estudou até agora e não tem uma bagagem considerável, não vai ser nessas 2 semanas que você vai encher com tudo que é necessário.
Mas entra em contato comigo e anota aí o meu telefone, 619 9865 8305. De verdade, pode mandar mensagem para mim, só se identifica, meu nome é tal, fui sua aluna ou peguei sua aula lá no São José, tem material do Enem, vou te mandar uma enxurrada de material para você estudar. Entendeu? Oi? Não entendi? O meu número novamente? 99865 8305. Por quê? Galera aí do fundão que não acompanhou o telefone aí. 99865 8305. É importante vocês entrarem em contato comigo, porque, galera, é inútil eu ficar aqui resolvendo questões ou mostrando coisas que vocês já viram. Eu quero organizar material para vocês. Eu trabalho com consultoria também em relação à criação de material, a criação de provas. Eu auxilio muitos professores em elaboração de provas, né? Auxilio também na criação de artigos, monografia. Eu mexo com isso e eu mexo muito com inteligência artificial. Então eu acredito que se vocês entrarem em contato comigo, eu vou mandar um material que vai ser bem específico para o Enem. Entendeu? Não vai ser bem, eu falei que seria uma enxurrada, mas não vai ser muita enxurrada não. São 2 materiais que eu tenho, que são o Enem por conteúdo. Esse é bom porque você vai lá assim e fala, eu estou com dificuldade, professor, em função logarítmica, tenho dificuldade. Aí lá vai ter um monte de questões de função logarítmica. E aí eu posso também te passar alguns materiais sobre logaritmo para você estudar e se qualificar. Então, você vai ter que fazer uma curadoria. O que é isso? Uma curadoria. Você vai ter que, hoje, identificar qual é a sua dificuldade, o que você tem de dificuldade na matemática, e aí você vai chegar e falar assim, professor Tarley, eu estou com muita dificuldade em matemática básica. Eu tenho um material bacana, só de matemática básica, com resolução, comentários, para você sanar aquelas dificuldades com operações, frações, expressões, monômios, polinômios. E se você fala assim, professor, eu já tenho um nível avançado em matemática, eu gosto de matemática, eu quero, depois de fazer o Enem, eu quero também fazer a prova do ITA. Eu também tenho muita coisa do ITA. Eu faço treinamento com os meus alunos, alguns que pedem, claro, não são todos, e é bem insignificante a quantidade, deveria ser uma quantidade maior, só por curiosidade. Aqui, quem pretende fazer alguma prova do ITA? Uma pessoa? São questões um pouco mais puxadas, mas se for de seu interesse, eu também tenho muitas questões do ITA, tá bom? Com resolução, comentários para vocês estudarem. Galerinha, nós temos aqui mais alguns minutos, porque eu cronometrei aqui para resolver as questões, mas eu confesso que quando eu cheguei e me deparei com um quadro e vocês não iriam enxergar, eu me deparei com essa dificuldade em resolver as questões para vocês, tá bom? Mas eu vou agora aqui só mostrar algumas questões que não exigem cálculos, tá bom? Então eu vou lá nas questões, eu vou até abrir, deixa eu abrir o material aqui, Valdson, é o outro. É esse aqui. Questão 162. Gente, a questão 162, deixa eu ficar aqui para sair no vídeo. A questão 162, como outras também que eu selecionei, elas são questões que não vai exigir cálculo nenhum, só uma visualização espacial, uma interpretação espacial. Você vai ter que ter uma imaginação muito fértil, e isso alguns alunos têm muita dificuldade.
Então olha só a questão aqui, ó. Essa questão, como eu disse, ela tem ali o texto e eu já vou direto aqui para o enunciado. Como eu falei, às vezes você pula o texto para economizar e vai direto no enunciado. Olha lá, a projeção ortogonal sobre o plano da base da trajetória A, B, C, D, E, F, descrita pelo personagem E. Gente, sem ler o texto, eu consegui perceber que essa questão, ela não exige que eu precise ler o texto. Então essa daí foi uma das dicas que eu vi, um cara que eu sigo ele, esqueci o nome dele agora, é um nome complicado que ele colocou lá, um pseudonome dele lá, no Instagram, que ele falou, gente, a prova do Enem, muita gente fica às vezes lendo aqueles textos imensos, e não há necessidade. Pula o texto, vai no enunciado, se necessário, volta no texto. Olha essa questão aí. A gente está com dificuldade aqui de projeção, porque se você observar ali não dá para enxergar, mas existe uma malha quadriculada, e essa malha quadriculada mostra que do ponto A para o ponto B, ele saltou um quadradinho. Então você vai ter que imaginar o seguinte, o que é uma projeção ortogonal? Alguém tem dificuldade sobre o que é isso? A projeção ortogonal nada mais é do que a sombra de um objeto em que a fonte luminosa forma 90 graus com o plano onde esse objeto se encontra, tá bom? Em resumo é mais ou menos assim, deixa eu explicar aqui para vocês. Imagine que a minha mão é a fonte luminosa, olha para cá, a minha mão é a fonte luminosa. O microfone é uma haste que está posta sobre um plano. Então, o que é projeção ortogonal? Quando a minha fonte luminosa está no pico, ela emite um raio que forma 90 graus com o plano. Então, se o meu sol, se a minha fonte luminosa se afastar para cá, olha para cá, ó, a minha sombra vai ficar maior. Então, não é uma projeção ortogonal, mas é uma projeção. Então, na matemática e na física, nós usamos muito projeção ortogonal, porque forma um ângulo de 90 graus. E quando forma um ângulo de 90 graus numa haste inclinada, que triângulo é esse? Já até disse o nome, né? Triângulo retângulo. E aí eu me baseio aonde? Teorema de Pitágoras, relações métricas no triângulo retângulo, seno, cosseno, e aí eu uso todos esses recursos fáceis para resolver a questão. Então, gente, em tese ele está dizendo assim, todo mundo consegue visualizar aquilo ali? Todo mundo consegue visualizar? Vocês estão entendendo como é aquela caixa? Aquela ali é como se fosse uma caixa onde eu tirei o tampão da frente e o tampão do fundo. Deixei então a base e as paredes das laterais, que são paralelas, formando 90 graus com a base, tá bom? Então, é como se eu tivesse agora vendo um objeto saindo de A até B, indo para C, indo para D, indo em diagonal para B, a parte pontilhada quer dizer que está atrás da imagem, e aí vai até o ponto F. Se eu estivesse olhando de cima mesmo, não é de qualquer jeito, por isso que falou ali, ó, projeção ortogonal. Todo mundo lembra na parte da física, quando eu uso o termo referencial? Vamos ver se vocês estão bons em física aí. Nesse exato momento, olha para mim, eu estou parado ou em movimento? Depende do referencial, gente. Eu não estou parado nem em movimento. Depende do referencial. O primeiro conceito da física que você tem que entender. Tudo depende do referencial. Então eu posso, nesse exato momento, estar parado aos seus olhos. Mas para uma mosca que está circulando ao meu redor, não porque eu estou fedendo, mas está aqui circulando ao meu redor, para essa mosca eu estou em movimento. Então depende do referencial. Então, gente, a projeção ortogonal, eu vou me colocar na fonte luminosa e vou enxergar o objeto. Quando eu enxergo o objeto, fica claro, eu não sei se vocês tiveram essa percepção. Olha aqui, ó. Das alternativas, olha lá. A letra C, olha lá, cuidado, ó. A, B, C, D, E.
A letra C é a questão que condiz se eu estiver só olhando aquele objeto, fazendo a trajetória descrita lá na situação. Entendeu? Eu não vou me aprofundar muito, porque, como eu disse, é uma questão que não envolve cálculo. É uma questão de visualização. Outra questão também que eu vou mostrar para vocês, só para a gente fechar, que já está quase chegando ao fim. Quer ver? Olha a questão 171, gente. Questão 171. Outra questão que não exigiu cálculo nenhum. Olha lá, ó. Tem o texto e eu já vou para o enunciado, gente. Olha lá o enunciado. Observe a figura que apresenta o trapézio afixado na vareta e o sentido do giro. Então você já sabe ali, sem ler o enunciado, sem ler o texto, que existe um trapézio, está num eixo fixo e tem ali, ó, o sentido em que ele está girando. E aí vem o seguinte, olha lá, ó. De azul, sólido de revolução. O que acontece, gente? Vamos lá, vamos ver se vocês têm essa capacidade. Agora eu quero ouvir as respostas de vocês. Um trapézio disposto como está na figura, ele está rotacionando assim, ó, ó. Ele vai formar que figura geométrica? Vamos ver as opções? Lembrando que, gente, prova do Enem, você não tem que adivinhar a resposta. A resposta vai estar lá nas alternativas. Então não se apavore. Quando você lê uma questão, as respostas, ela está lá. Você tem 20% de acerto, porque eu tenho 5 alternativas. Apenas uma delas é a certa. Então você tem 20% de acerto. É muito, gente. Então vamos lá, ó. Ele vai formar um cone, um cilindro, uma pirâmide, um tronco de cone ou um tronco de pirâmide? E aí? Que figura que vai ser gerada? Pode falar? Quem mais? Eu quero ouvir vozes. Tronco de cone? Pronto, matou a questão. Um tronco de cone, gente. É só você imaginar, e aí tem que ter uma visão, essa visão para você conseguir visualizar esse movimento. E aí vem uma outra coisa que a matemática exige, e só para fechar minha aula agora, gente, a abstração da matemática é uma coisa que pega. Eu, por muitos anos, tentei ensinar a matemática na escola, contextualizando ela, faz mais sentido, mas depois de algum tempo, você percebe que você tem que trabalhar a abstração. O que é isso? O aluno tem que compreender estruturas algébricas que não é aplicada no dia a dia. Então, às vezes, ele só tem que resolver ou demonstrar uma equação. E para essa demonstração, ela não tem uma aplicação. Ela tem uma habilidade lógica matemática. E aí vocês têm como treinar isso também, tá bom? E para fechar, uma última dica que não coloquei ali. Quando você for estudar, preste atenção. Quando você for estudar, para você exigir o máximo do seu cérebro, do seu intelecto, você vai fazer o seguinte: coloque uma música para você estudar, mas não uma música que você saiba cantar. Não aquela música com uma letra que você goste ou que você está tentando entender. Então, música em linguagem portuguesa, brasileiro, não. Música americana, às vezes você também sabe que quer cantar junto. Procure músicas instrumentais. Qualquer música instrumental. Pegue uma música instrumental ao fundo e coloca ela para tocar enquanto você estuda. Professor, para quê? Para melhorar a sua concentração. Tem gente aí que estuda, se dedica a estudar e foca em resolver questões no silêncio. E aí na prova do Enem você senta exatamente atrás de um bendito que traz um salgadinho e fica ali com aquele som da mandíbula, mastigando o chocolate, e aquilo te atrapalha. Então você tem que treinar o seu cérebro também para isso.
Para quê? Para você enfrentar essa adversidade, que é o quê? Fazer a prova com algum barulho te perturbando. Coloque então uma música instrumental. E outra coisa que eu descobri hoje, ó, com o Instagram, descobri hoje. Lembra aquela história que a gente sempre ouviu de que se você pegar uma música de Mozart, uma música de Chopin e escutar, isso vai deixar o seu intelecto maior? Tudo mentira. Descobri hoje, com embasamento em artigos. Isso não estimula, não estimula. É bom? É. Tranquiliza? Sim. Não é à toa que tem gente que estuda para musicoterapia, mas cuidado, artigos mostraram que isso não está ligado ao desenvolvimento intelectual de uma pessoa, tá bom? Então a música é só para fazer o quê? Servir como uma distração para melhorar a sua concentração. Então você vai fazendo a prova com o barulho do lado, tá bom? E galera, boa sorte na prova, tá bom? Entre em contato comigo que eu mando o material. Até dou uma dica, vocês aí, ó, se vocês são da mesma escola, da mesma sala, se conhecem e já tem um grupo em comum, para eu não ficar recebendo 200 mil mensagens pedindo material e eu repetir, faz o seguinte: se você tem um grupo na sala que está hoje aqui, digamos que 20 alunos da sala do terceiro ano do José Décio, sei lá, está aqui. O que você vai fazer? Uma pessoa entra em contato comigo, pega o material e repassem no grupo. Tá bom, gente? Divulguem conhecimento. Divulguem, compartilhem com seus colegas. Eu sei que eles são concorrentes e que vocês estão numa disputa para ver quem vai conseguir. Mas tem essa sensibilidade de compartilhar de forma, porque eu sempre fui assim. Tá? O Valdson foi meu colega, não vou dizer que ele foi meu professor, porque eu acho que ele foi professor só da minha irmã, mas ele foi meu colega de trabalho. Mas vocês vão ter aula com um cara aqui, que eu vi ele de longe ali, o Oberdan, esse sim foi meu professor. Trabalhei com ele hoje e estou aí na educação, tá bom? Galera, boa sorte, muita calma, e vocês, e outra coisa, contrariando o que eu vejo muitos influencers dizendo aí, você não vai ficar rico estudando na faculdade e nem fazendo dancinha no Instagram, mas você vai ter uma condição muito melhor, intelectual e até financeiramente, se você se fixar, se grudar e se dedicar aos estudos. Então, gente, não caia nessa, estudem, leiam, faça faculdade, faça pós-graduação, isso vai te valorizar. Você não vai ficar milionário, e se ficar, bom, mas se não ficar, você vai ter uma vida boa, porque eu não vejo ninguém que tenha graduação que fica numa calamidade tão absurda. Não fica, pode não estar tão bom, mas gente, eu sou professor. Quer ver uma categoria mais triste do que professor, gente? Eu sou professor e eu luto pela minha categoria e sou feliz, e eu digo, eu consigo sobreviver e bem como professor. E não é só isso, é tão bom quando você senta do lado de uma pessoa e que sabe conversar, que tem conhecimento. Então aprenda outra coisa, não queira só obter renda financeira, não. Procure ter um conhecimento intelectual para você sentar numa roda de conversa e ter o que conversar, tá bom? Galera, um forte abraço, boa sorte na prova de vocês e até mais. Deus te abençoe. Valeu. Tudo de bom. Na próxima vez,